Estamos de volta com a nossa conversa política. O convidado de hoje é o deputado Valdir Rossoni, presidente da Assembleia Legislativa. Vou deixar meu colega da Gazeta do Povo, Euclides Garcia, começar esse bloco. Bem, Euclides. Presidente, quem acompanha a sessão sabe que, as sessões da Assembleia, sabe que nos últimos anos o quórum era baixíssimo, era comum as sessões terem que ser encerradas na metade, porque não havia mais quórum para seguir. E hoje a gente vê sessão com 50, 48, quase a totalidade dos deputados em plenário. Só mexendo no bolso deles com desconto de falta para mostrar que eles precisam estar em plenário, que eles foram eleitos para isso? Eu conversei com os deputados e por isso que eu tive dificuldade de ser presidente. E apresentei partes, eu não podia contar toda a minha proposta, mas contei partes da minha proposta para recuperarmos a imagem da Assembleia. Uma das propostas era o trabalho em plenário. Ora, nós já trabalhamos em plenário segunda, terça e quarta. Então, segunda, e terça e quarta, o deputado tem que estar em plenário. Ele foi eleito para isso. Depois, os outros dias é para viagens para o interior e as comissões. O que nós adotamos um critério. E o deputado que não estiver presente na sessão, no final do mês, ele sente no bolso a dor do bolso. E o melhor remédio para você moralizar uma situação é a dor do bolso. E está funcionando, né, deputado? Porque o plenário está cheio. Pela reclamação está funcionando. Não, nós não fizemos uma sessão com menos de 40 deputados. Coisa que nós fazíamos sessões com 10, 15, 18, daí no final da sessão caía o quórum. Então, ontem, por exemplo, ele batia em 51 deputados. É uma coisa assim, na história. Eu estou ali há muitos anos. Eu nunca vi uma presença assídua, um trabalho assim, veio uma grande renovação, os jovens estão lá, estão fazendo um trabalho espetacular, as comissões presididas estão funcionando. Imagine, aonde tem feira, exposição, os deputados estão indo lá fazer debates, audiência pública, coisa que nunca acontecia. Por quê? No final do mês, o presidente da comissão ele tem que apresentar um relatório da atividade desta comissão para nós colocarmos no portal da transparência. Isso agora, não era praxe? Não era, agora começou. Então é o seguinte, o deputado se sente valorizado quando ele trabalha, porque antes era tratado os bons e os ruins igual. Agora não, como tudo há divulgação, eles estão fazendo o teu trabalho porque é divulgado. E só acho que antes que... É importante dizer ao telespectador, quando o senhor diz 51 deputados, que o total é 54. Né? O total é 54. A maioria das pessoas não sabe. 51 é um quórum muito bom. Porque os 54 em plenário, acho que só no momento da posse, né? Muito raro. É isso mesmo, porque um está para Brasília, ou tem problemas de saúde, sempre tem algumas faltas justificadas. Eu tenho, e esse é um acordo de líderes, não está nem no regimento, o presidente pode abonar uma falta em um mês. Vamos fazer, o deputado teve que viajar para o interior porque um secretário de Estado está na sua base inaugurando uma obra. Ele pode, uma vez no mês, se ausentar do plenário. E tem que ser uma justificativa plausível, assim, também, porque não é qualquer inauguração que demande a presença de um deputado. Ele vai procurar não queimar a falta justificada. Uma inauguração pequena. Numa inauguração pequena, porque ele pode precisar da segunda e na segunda vai para o bolso, né? Então, ela está muito bem disciplinada, entende? E é importante as reuniões de líderes. A gente reúne os líderes, decide e implanta. Tem a choradeira, normal, mas a adaptação está sendo muito rápida. Deputado, o senhor falou agora há pouco de transparência, citou o portal. Como que o senhor está avaliando hoje a qualidade da informação que a Assembleia Legislativa fornece para o público? Olha, porque o portal ainda tem deficiências, né? A gente não, sabe disso. eu vou contar o seguinte, o portal não tem deficiência. Não tem, o senhor acha? Tinha uma deficiência que o Euclides nos deu uma beliscada e eu já mandei consertar. Quando você constrói o portal, um técnico constrói, mas ele não conhece o funcionamento da casa. E nós estávamos tendo uma falha no nosso portal na questão do estoque. Do estoque de material diário da casa. Não existia, na verdade, nenhum levantamento de patrimônio, nada, né? Não. Hoje nós temos tudo isso no almoxerifado, mas não tínhamos colocado no site. E não tínhamos percebido essa falha. Mas aí veio o questionamento da imprensa,
que foi feito pelo Euclides, foi uma contribuição. Eu imediatamente mandei implantar. Eu mandei implantar no dia de ontem. Espero que os meus meus funcionários tenham implantado. Por quê? É só abrir o link lá, porque já tem o controle interno que não tinha. Mas o telespectador interessado em política que estiver em casa, quiser acessar o portal, eventualmente não ache uma informação que ele ache que deva estar lá. Ele pode contribuir também com a Assembleia? Isso não deve vir só da imprensa, né? Para você ter uma ideia, tem um item lá, converse com o presidente. Acessa aqui esse item. O senhor recebe esses e-mails? O senhor mesmo acessa? Eu tenho uma pessoa que só atende o site para que a gente receba as informações. Então, vamos aperfeiçoar, se for necessário, vamos aperfeiçoar. Mas nós fizemos um levantamento em todas as assembleias do Brasil, dos poderes do Estado, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, é incomparável o nosso... Porque eu pedi para construir um portal não sofisticado, que uma pessoa, por mais leiga que ela seja em questão de informática, que ela tenha facilidade de acessar. Deputado, você está cobrindo o dia a dia, queria que você falasse um pouco do trabalho das comissões, claro. Se eu puder só fazer mais uma contribuição, muito se cobra, deputado, por exemplo, uma pessoa, um funcionário da Assembleia, há uma tabela de nomenclatura de cargos, e pela aquela nomenclatura você sabe, um cargo G3 recebe 3.500. Mas o que não é publicado é a gratificação. Porque para o telespectador entender, ele tem algumas gratificações que o salário dele pode ser dobrado, pode ser triplicado. Aumenta muito, né? E se isso não for divulgado, a pessoa não vai saber quanto aquele funcionário realmente recebe. Isso vai estar no portal quando? Veja o seguinte, primeiro você não tem como colocar no portal o que o servidor público ganha, porque a lei não permite ser publicado. Nós temos publicado a nomenclatura. Agora, aí há duas situações que é extremamente difícil. É claro que você tem servidores que desempenham uma função e que aquele servidor merece aquela gratificação. Já tem outros que não merecem. E aí a divulgação pode causar muito mais dificuldades para nós internamente. Então nós estamos num impasse. Seria ótimo divulgar, mas seria mais uma pressão interna muito grande, porque você chega lá, uma pessoa que desempenha uma função igual a outra, mas tem pessoas... Desempenha de uma forma melhor. É claro. E aí o seguinte, se divulga isso, vem o mundo em cima de você. E quem recebe gratificação são algumas pessoas. Essa prática nós cortamos, por isso o corte foi linear na Assembleia. Assim, foi a maior prova está aí, a economia. Né? Eu vou citar para vocês. Como eu disse que não tenho segredo, eu contei para o Euclides, ontem eu vou contar para o Paraná. Nós guardamos, nos últimos 3 meses, 20 milhões. E isso o senhor já está anunciou aplicado. Lá logo que... Mas isso em 3 meses. Sim, mas eu digo, lá logo que o senhor anunciou a primeira vez a economia, o senhor já disse que pode voltar aos cofres públicos. Não vai eventualmente voltar. Servir para o Executivo fazer alguma obra. Eu só vou me sentir realizado a hora em que nós pegarmos o cheque, nós vamos fazer com o cheque, e levarmos para o Executivo, para o governador Beto Richa, e dizer que nós estamos cumprindo o compromisso com os paranaenses. Quando isso vai ser? Isso aí vai ser pelo mês de dezembro, quando nós fecharmos o 13º, pagarmos todos os servidores, zerarmos as contas. O que sobrar, volta para o Executivo. Mas imagine, se em 3 meses nós guardamos 20 milhões, é sinal de que... O cheque vai ser alto. Pode ter falhas, eu não vou. Nós temos que aperfeiçoar, nós estamos reconstruindo uma casa. Mas só esse volume de recursos, se em 3 meses deu 20 milhões, vamos fazer um cálculo aí, vezes nós vamos ter 11 meses de administração, nós vamos gastar um dinheirinho agora bom aí, um razoável, porque a casa está assim... em frangalhos, ela não teve manutenção nos últimos anos. Faria obras nós internas. devemos gastar aí um pouquinho, a economia de 1 mês, nós devemos gastar para recuperar a casa, a economia de 1 mês. Então, mas tem que voltar uns 50, 60 milhões para o Estado, então. A meta nossa era 40, mas a vontade é passar dos 50. Eu não quero precisar ser número, porque senão de repente falta 10 milhões e daí cobro. Então, mas eu quero dizer, de 40 nós temos certeza. Deputado Euclides, nosso tempo está quase terminando. Eu não queria terminar o programa sem falar das comissões. Eu ia perguntar agora há pouco, você que acompanha o dia a dia da Assembleia. Ex-presidente, eu ia fazer uma pergunta para o senhor. Apesar do senhor dizer que as comissões estão se reunindo em feiras, etc., esses últimos dias o senhor teve que dar um corretivo nos deputados que não há projetos para ser votado em plenário porque as comissões estão segurando todos eles, precisa da análise prévia das comissões para chegar a plenário. A gente vê que a Assembleia pouco fiscaliza o Executivo,
muito porque os deputados são um pouco, digamos, submissos, isso é histórico ao governador. E ao mesmo tempo a gente vê desvio de milhões. Até que ponto o senhor acha que a Assembleia cumpre o seu papel e se ela não cumpre, como ela pode passar a cumprir? Eu acho que a forma com que nós estamos mudando a Assembleia também na parte do exercício da função do parlamentar está mudando. Veja a questão da interiorização, que nós nem citamos aqui. A interiorização tem sido uma coisa muito boa, porque agora em Cascavel, para você ter uma ideia, nós tivemos que colocar um telão de tanta gente que foi, porque lotou o local que nós estávamos e tivemos que colocar um telão. E aí o debate, veja, isso não ocorria. O que a nossa intenção agora é também fazermos palestras de pessoas para nós prepararmos os funcionários e os deputados para o exercício do cargo. Com este grau de renovação que teve na Assembleia, eu falando em renovação com a cabeça branca aqui, mas Mas é necessário, né? É necessário, eu vejo com entusiasmo, os jovens que estão mais me ajudando nas mudanças, entende? Eles estão entusiasmados. Eu tenho certeza absoluta que nós, na metade do ano, a Assembleia também nessa atividade de fiscalizar os poderes, não é só executivo. O poder da Assembleia é de fiscalizar os poderes. Ela se autofiscaliza, porque ela é um número grande de deputados, mas ela tem que fiscalizar Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, enfim, e é esse o segundo passo que nós temos que dar agora na Assembleia Legislativa. Deputado, de novo eu falo, o cidadão comum que está em casa também pode ser um fiscal, né? Deve ser. Porque quando a gente não tem muito essa cultura de cidadania, mas é bom sempre reforçar essa necessidade. Porque o deputado, quando vota no Rossoni, ele está dando uma procuração para esse... Eu fiz 64 mil votos, são 64 mil paranaenses que me autorizaram a falar em nome deles. Pelo menos esses 64 têm que acompanhar o deputado. E no portal da transparência está lá a vida do deputado. Os funcionários, as despesas, a atividade legislativa, por exemplo, se você acessar agora, tem a ordem do dia que nós vamos ter às 2h30 à tarde. Uhum. Se você acessar lá, tem os projetos que estão nas comissões, enfim, eu estou entusiasmado. Eu quero só responder uma coisa, que é aproveitar a audiência de vocês. Algumas pessoas olham, eu de cabeça branca, tenho 20 anos de Assembleia e dizem, pô, agora esse cara vem querer dar uma de herói. Eu não sou candidato a... O senhor é muito cobrado, né? Já estava ali há tanto tempo, nunca fez nada por quê? Eu não sou candidato a João Paulo II e nem quero ser nada de herói, nada. Mas eu fiz um voto de propósito. Se erros aconteceram no passado, o que cometi no passado, eu sou ser humano, mas eu fiz um voto de vida para deixar para a história do Paraná. A partir do dia 1º de fevereiro, você pode apontar os equívocos que Nesse ano, quando o senhor assumiu a presidência... que eu assumi, que eu vou corrigir. Eu não vou dizer que eu vou acertar 100%, mas que os erros são mínimos, porque eu me assessorei muito bem, eu tenho uma equipe excepcional, eu tenho o deputado Plauto, que também surpreende os paranaenses, porque ele também está lá há muito tempo. O senhor defende muito ele, né? Eu defendo muito. Está ajudando bastante, efetivamente, ali na... Sabe por que eu defendo o Plauto? Eu não esperava do Plauto, imagina, os paranaenses não deviam esperar. Eu não esperava a firmeza do Plauto nas medidas, porque o Plauto também é pressionado. E o Plauto não fraquejou num momento de tomarmos atitude. E essas vocês vão pressões ver... que o senhor menciona vêm dos outros deputados? Ainda há uma resistência muito grande dentro da Assembleia a essas mudanças que o senhor está tentando implantar? Só aproveitando que a Cristina está falando, o senhor disse essa semana que ex-funcionários do senhor foram procurados para receber dinheiro e se dizerem fantasmas, que teriam sido fantasmas do seu gabinete. Ainda há muita pressão? O senhor sente isso no dia a dia? Pelo que eu estou sentindo, está existindo uma cruzada para desmoralizar o presidente. Se eu desmoralizado, eu não tenho mais como agir. A minha pergunta era essa cruzada vem de parlamentares ou daqueles grupos que o senhor diz que já afastou, seguranças e as diretoras? Não quero fazer esse pré-julgamento, mas deve vir de gente interessada que o presidente não tem autoridade e que não tem apoio popular para fazer e continuar fazendo as mudanças, porque eles querem que volte tudo como era antes. E a melhor forma de voltar como era antes porque é o seguinte, hoje
Hoje, moralmente e com o apoio popular que nós estamos tendo, ninguém tem coragem de querer me aquartelar, me botar na parede, porque o que tem que ser dito não é não, o que é sim, e tudo tem que ser público. Nós só tratamos de coisas públicas, nós somos homens públicos. Então é uma atitude muito difícil, porque você encontra resistência. Quanto à questão dos servidores, é o que eu estranhei na última semana, porque a manchete a matéria da Gazeta foi boa. Ela retratou, espelhou a verdade. Mas a manchete... Em relação ao fantasma? A manchete teve comemoração dentro da Assembleia com champanhe. Foi a manchete sobre a existência de um fantasma no seu gabinete. Eu quero dizer aqui, não sei quem que faz a manchete da Gazeta. A matéria da Gazeta... Estava correto. Nota 1000. Mas a manchete um horror. A gente já conversou sobre isso, preciso só relembrar o telespectador, que eventualmente não se lembra. A manchete dizia, defendendo a Gazeta, porque jornalisticamente estava correto. Gabinete do deputado Rossoni abrigou o fantasma. Efetivamente abrigou. Quem colocou não, lá... Mas quem leu parece que abrigou com conivência minha. E quando eu provei, eu levei ao Ministério Público toda a documentação, que não existe um ato da minha parte que provasse que estava no gabinete. Então a manchete poderia ser outra. Joga um fantasma no gabinete do Rossoni. Mas até aquele momento, agora, não há provas nenhuma de que jogaram. Você está levantando essa suspeita, está nas mãos do Ministério Público agora investigar, da própria sindicância da Assembleia, né? Sim. Não, eu não vou fazer sindicância na Assembleia, porque é o seguinte... Mas o procurador está analisando a documentação. Não, ele buscou toda a documentação. Mas o Ministério Público ele é isento, né? Não tem o compromisso de proteger o presidente, entende? É uma investigação isenta. E nesses documentos, há como o Ministério Público chegar a essa conclusão de que jogaram essa funcionária do seu gabinete? Tranquilamente. Você com os documentos que tem lá, você vê que você não sabe nem onde ela estava lotada na casa. Você não encontra, você estava na qual diretoria, você não encontra esse documento. É a prova da desorganização. É mais um ato falho, como a questão dos diários secretos. Quer dizer, isso é mais um argumento para aqueles deputados que defendem a tese de que parlamentar nenhum estava envolvido em nenhum desses escândalos, apenas se omitiam, de certa forma, porque nunca investigaram, embora já soubessem das denúncias. Sim, Quer dizer, pode ser que os fantasmas que já surgiram no passado aí nas denúncias dos diários secretos da Gazeta e da RPC-TV também tivessem sido plantados por alguém. Alguns pagaram pelo que não devia. Não vou dizer que todos, mas que alguns pagaram pelo que não devia, eu não tenho dúvida disso. Agora, havia redes de parentes ali, coisas que são aberrações na democracia atual, né? Veja, quando nós tínhamos, inclusive ontem eu falava com a lei foi aprovada em 1985, parece, do nepotismo, né? Eu não lembro quando foi aprovada. Não lembro a data, mas é antiga. Depois de 85, essa é uma prática assim que foi banida da Assembleia, mas antes ela era praticada por todos. Não, mas a gente tinha, até ano passado, redes de parentes instaladas, inclusive, na presidência. Ah, não, mas eu estou dizendo do meu gabinete, eu estou me reportando... Mas isso que eu digo, é difícil defender os parlamentares como um todo quando há essa avalanche de denúncias aí, todo dia surgindo. Por isso que eu tenho apelado à imprensa que use mais o seu tempo para fiscalizar a partir do dia 1º de fevereiro. Porque senão a população vai pensar o seguinte, mas a Assembleia continua a mesma. Não continua a mesma. Eu vou lutar para provar para os paranaenses que a Assembleia é outra. Por isso que eu não me nego a falar. Até eu sou, às vezes, chamado a atenção por marqueteiros. Você fala demais. Mas se eu não divulgar, eu nunca vou conseguir provar que a Assembleia é outra. Hoje você percebe a mudança na Assembleia quando você chega na entrada da Assembleia. Chega uma autoridade ou chega a imprensa, o tratamento, você já sente que ele é diferente. Hoje, quando chega um secretário de Estado, ele é recebido na portaria da Assembleia e ele é conduzido ao gabinete que ele deseja por um servidor público. Hoje, quando a imprensa chega lá, ela tem... primeiro tinha portas de ferro. Hoje, a própria televisão aqui pode ser prova disso. Aonde ela quer entrar, ela entra, ela filma... É verdade, tem que negar, porque os jornalistas chegaram a ser barrados ali na entrada. Não, hoje não existe mais isso. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Infelizmente, nosso tempo acabou. Euclides, agradeço também a sua presença aqui. Já estão os dois convidadíssimos. A gente, com certeza, vai ter o deputado Valdir Rossoni mais vezes aqui no estúdio da OTV para outras conversas políticas. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima.